Caríssimos e caríssimas, eu te agradeço pela sua audiência, pela sua presença e peço a você que fique até o final desse nosso encontro via rede social. Lembrando a todos e a todas que hoje nós celebramos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. E a gente começa o nosso encontro hoje com a canção Ressuscita a Juventude. Eu sou Daniel Nonato. Na cidade de Naim eu vi mães que choram, filhos que não vão mais voltar, vítimas da bala, do tráfico e da violência aqui, sonhos interrompidos, projetos que o mundo fez calar. Mas alguém chegou e disse: não chores mais. Tocou teu sofrimento e ordenou levantar, rapaz. O impossível acontece diante do olhar. A vida insiste, pronta pra recomeçar. Ressuscita, ressuscita. Caríssimos e caríssimas, obrigado a você pela sua paciência, pela sua presença. Lembrando a todos e a todas que a gente lê duas frases antes de começar a reflexão do Evangelho. Primeiro, o Eduardo Paz disse que Silas Malafaia é gente boa. É isso aí, fez uma defesa de Malafaia dizendo que ele é gente boa. Na verdade, depois de tanto ataque ao STF, ele ainda é gente boa ainda, tá tudo bem. E na minha querida cidade de Japeri, é isso aí, eu tenho que falar da minha cidade, é claro, né? Onde nós temos um governo do PT, governo do PT, isso mesmo. Nós temos aqui as famosas OS, é isso mesmo. O Partido dos Trabalhadores na cidade de Japeri trabalha nas secretarias de comunicação, secretaria de saúde, secretaria de educação. Nas secretarias da cidade, nós temos a OS, é isso mesmo. Nós temos aí o avanço das OS na Baixada Fluminense e os vereadores fizeram uma proposta de fazer uma CPI para investigar vamos dizer assim, os contratos, né, dar transparência aos contratos das OS com a prefeitura. Adivinha o que aconteceu? É isso aí. Nós temos 5 vereadores que votaram contra esse projeto, essa CPMI. Foi Charles Gonçalves, o Wallace do Salão, Matheus Ferraz, Dani Barros, que a Dani Barros foi colocada na Câmara através de um acordo assim, muito interessante da prefeita, puxando 2 ou 3 suplentes, inclusive, para poder ser secretários, para que ela possa subir para ser vereadora, e o vereador Coronel, ou seja, tivemos aí 5 vereadores de 11 votando contra a transparência nos contratos de OS na querida cidade de Japeri. Olha, mas nós somos governados pelo PT em Japeri, tá, gente? Com todo respeito aí, a gente tem que reconhecer isso. Mas nunca vi um PT mais bolsonarista do que na minha cidade. É isso mesmo, que defende contratos para a OS na minha querida cidade. Mas deixa quieto, antes que alguém diga que eu sou bolsonarista, aí me ofende. Vamos nós aqui lembrando do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Aqui nós temos a história da viúva de Naim, aquela mulher que perdeu seu filho único no meio de um cortejo fúnebre. E nós temos hoje ainda mulheres perdendo seus filhos únicos. E nós temos hoje pessoas dispostas a nos enterrar, nos levar para o túmulo. É isso mesmo. A multidão caminhava indo em direção ao túmulo, levando o filho daquela mulher. E levava isso com naturalidade, na maior alegria da vida, né? Vamos lá levar o garoto que morreu para poder ser sepultado, e eles faziam isso com muito carinho, com muito assim, afeto com a viúva. Muitas vezes nós temos afetos, tanto afeto que queremos levar o outro para o túmulo. Jesus, indo de encontro a esse cortejo fúnebre, ele tem a coragem de dizer para a mulher não chorar. Imagina só, você com seu único filho morto, e você sabendo que a viúva, ela naquele contexto histórico onde Jesus viveu, ela sem o filho, ela seria jogada de um lado e para o outro, porque assim funcionava o sistema, a mulher não tinha identidade própria, e Jesus fala, não chora.
Talvez se fosse eu ou você, chegar alguém e falar assim, não faça isso. Eu lembro até hoje, quando a gente passa alguma dificuldade, a gente fala assim, é fácil para você que não está vivendo isso. Mas Jesus, ele não só ele manda parar o cortejo, como ele ressuscita o jovem. E a ressurreição desse jovem para aquela mulher representa um recomeço, uma nova esperança. E nós olhamos claramente, né, no contexto da viúva, que era ver que sua liberdade está começando de novo. Pois a viúva, naquele contexto histórico, como eu disse, tinha sinal de fragilidade. Porque na sociedade patriarcal, naquele tempo, hoje não, hoje é tranquilo, não havia proteção para a mulher sem marido. E essa ainda tinha perdido o seu único filho. Então, a gente entra nesse contexto pensando, Jesus dá àquela mulher uma proteção e restitui dela a dignidade. Ela não é mais uma sem ninguém, é alguém que tem um filho. O Evangelho diz que Jesus teve compaixão. Ele ter compaixão da mulher leva a uma ação. Talvez o que falte no nosso mundo hoje seja a compaixão. Por exemplo, recentemente tivemos aí o Eduardo Bueno fazendo piadas sem graça em relação à morte daquele jovem lá, o Kirk, né, lá nos Estados Unidos. Ah, porque ele é de direita. Não, senhor, existe a falta de compaixão. Por mais que a pessoa seja de direita ou de esquerda, é preciso demonstrar um pouco de compaixão. Por mais que a gente tenha ponto de vista diferente, jamais podemos celebrar a morte. Mas fazer uma piada com o Bolsonaro pode, né? De vez em quando me condenam aí. Outro dia, foi sábado passado, eu estava travado do ciático, e alguém botou lá no Facebook assim, você que falando de rindo da desgraça dos outros, aí o castigo. Aí eu gostei que um amigo botou embaixo assim, imagina só o que aconteceu com o Bolsonaro se fosse levar essa lei em questão, porque ele riu de 700 mil pessoas que morreram de Covid. Então, Jesus, nesse contexto aqui, mostrando compaixão, a compaixão é algo essencial para quem se diz cristão. E outra coisa, o evangelista diz que Jesus tocou no caixão. Tocar no caixão, naquele contexto, era romper com uma espiritualidade, com uma religiosidade hipócrita. Uma religiosidade que dizia que você não podia tocar no morto, não podia tocar no sangue, não podia tocar nisso, não podia tocar naquilo. E Jesus vai até o morto e toca no caixão. Ou seja, Jesus ele tem a ousadia de tocar naquele que está morto. Talvez nós precisemos tocar, talvez mais do que nunca, naqueles que morrem, naqueles que sofrem em nossa realidade comunitária, paroquial e social. É muito comum nós não querermos nos envolver na dor do outro. Problema do fulano tem a ver comigo. O povo que ficava junto com o caixão, como diria Dom Mauro Morelli, eu lembro até hoje o testemunho dele quando ele voltou do coma, ele dizia, muita gente foi me visitar, mas não foi me visitar para poder me ver melhorar, mas para ver se eu tinha morrido como um urubu. E às vezes nós estamos nesse contexto. E esse caso de Jesus levar a ressurreição a essa família, a esse filho, ele traz para nós uma leitura que o evangelista vai dizer, Deus nos visitou, Deus nos levantou, Deus veio até nós. E aí Jesus traz para nós também que o profeta Elias traz, né, lá em 1 Reis 17 a 24, ele, Jesus, é a própria vida de Deus. Ele faz aquilo que Elias fez lá em Reis, quando devolve o filho à viúva de Sarepta. Ou seja, nós temos um paralelo aí, aqui em Lucas 7, 11 a 17, e lá em Reis, 1 Reis 17 a 24. Jesus traz de volta o filho. Esse episódio nos convida a olhar hoje também as mulheres viúvas com seus filhos vítimas da violência, do tráfico de droga, os filhos que estão nos presídios e todos os filhos e jovens que estão desempregados e estão vivendo em um caixão, em uma sepultura, para que possamos levar a vida sempre, tocar no caixão, ir de encontro ao cortejo fúnebre e ser a diferença. E eu vou parar por aqui, peço a você que deixe seu like, obrigado a você. Lembrando o seguinte, senhores, novamente me xingaram lá no blog. Eu agradeço a você que me xingou,
Fica bom demais saber que você está incomodado. Eu sou o Daniel Nonato. Ressuscita, juventude a viver. Vamos seguir com o gesto do Senhor. Chorar com os que choram, espalhar seu calor. Transformar a morte em vida, a tristeza em alegria. Dar à juventude força, esperança e energia. Jovens sem emprego, sem futuro pra sonhar. Projetos mortos antes de começar. A sociedade esquece quem mais precisa lutar. Mas a vida insiste em nos ensinar a ressuscitar.